Olá! Neste vídeo estaremos lidando com o que nós denominamos de cláusulas independentes, ou seja, cláusulas ou sentenças que existem por si só, sem terem que estar em conjunto com outras, para que a ideia que elas repassem seja compreendida. Então, vamos lá. Uma cláusula independente, que também pode ser denominada de uma cláusula principal, contém um sujeito expressando um pensamento concluído. Um pensamento, então, portanto, fechado, completo em si mesmo. Portanto, ela pode ser considerada uma frase independente. Então, vejamos aqui. Sarah wants to study Spanish. Você poderia até mesmo adicionar aqui sentenças adicionais como, por exemplo, because she will travel to Spain, por exemplo. Ou seja, Sarah quer aprender espanhol porque ela viajará para a Espanha. Mas o fato é que se você simplesmente dissesse Sarah wants to study Spanish, ponto, isso já existe por si só, é totalmente compreensível, portanto, não é necessário nenhuma informação adicional para que esta sentença faça sentido e seja compreendida. Então, por isso que nós denominamos uma sentença assim de cláusula independente. Uma cláusula independente forma uma frase simples quando não tem junto de si, na frase em que faz parte, nenhuma cláusula dependente. Ou seja, nós denominamos aqui de cláusula independente simples quando ela não tem nenhuma cláusula dependente com ela. Porque é possível uma cláusula independente ter, logo depois dela, uma cláusula dependente, que é dependente desta primeira cláusula independente. Mas, quando não temos, quando simplesmente temos a cláusula independente, como inclusive vimos aqui nesta primeira sentença, Sarah wants to study Spanish, temos o que nós denominamos de frase simples. Tudo bem? Então vejamos aqui exemplos. I don't want to go to the pub tonight. Eu não quero ir ao bar hoje à noite. Isso numa frase simples. Não temos nenhuma cláusula dependente em conjunto com ela. Um outro exemplo. I have to work tomorrow. Frase simples também. Não há nenhuma frase dependente relacionada a ela. Agora, uma oração independente forma uma frase complexa quando está junto com uma oração dependente. Neste caso, precisamos de uma conjunção para ligar ambas e assim formar a frase complexa. Então, vamos ver aqui o exemplo. I don't want to go to the pub tonight because I have to work tomorrow. Então, nós temos a cláusula independente que existe por si mesma. I don't want to go to the pub tonight. E ela poderia fazer total sentido, mas estamos adicionando algo a mais porque talvez seja de fato bom neste contexto em particular que estamos nos expressando. Não existe o pré-requisito, mas tudo bem, foi decidido adicionar uma ideia adicional, que é uma cláusula dependente. Pois bem, essa cláusula dependente, que é, nesse caso, I have work tomorrow, junto com a cláusula independente, I don't want to go to the pub tonight, formam uma frase complexa, uma sentença complexa. E, para, portanto, juntarmos sentenças assim e termos cláusulas dependentes e independentes juntas, precisamos de conjunções. E um exemplo de conjunção é o because. Então, I don't want to go to the pub tonight because I have to work tomorrow. Sentença complexa consistindo em uma cláusula independente e uma cláusula dependente. As duas cláusulas são conectadas com a ajuda de uma conjunção, que é o because. Neste caso, uma conjunção de justificativa. Duas orações independentes formam uma frase. Neste caso, usamos um ponto e vírgula. Então, podemos ter aqui uma frase formulada por duas cláusulas independentes, que, de certa forma, são listadas aqui. Ao mesmo tempo, então, que elas poderiam existir de forma independente, em linhas à parte, o fato é que a pessoa que escolheu as dizer ou as escrever em conjunto. Já que uma não é dependente da outra, ambas são independentes, não há a conjunção as ligando. Mas, entretanto, é necessário haver outra coisa para que elas sejam fluidas quando escritas. E isto é o ponto e vírgula. E detalhe, este aqui é uma coisa particularmente frequente no inglês. No português também temos ponto e vírgula, mas o inglês utiliza ponto e vírgula com muito mais frequência em meios de frases. Normalmente no português nós temos o ponto e vírgula colocado no final
de sentenças que são listas, não é? No inglês temos isso, mas também temos com muito mais frequência o ponto e vírgula numa mesma frase, sendo que essa lista, portanto, é uma série de cláusulas independentes em seguida. Tudo bem? Então vamos ver. My little sister doesn't like reading. She falls asleep within 2 minutes. Então, tanto my little sister doesn't like reading quanto she falls asleep within 2 minutes existem por si só. But, já que estamos aqui, de certa forma, tendo duas cláusulas independentes, mas relacionadas, sendo expressadas, temos o ponto e vírgula separando. Um outro exemplo. Lucy has a business trip in a week. Lucy's mom will help with the kids. Perfeito. Então, mesma coisa acontecendo. Tendo isso em vista, temos aqui o que nós denominamos de cláusulas ou frases independentes sendo revisados. Muito obrigado.